O que isso aqui tem a ver com o mercado de trabalho? A maioria dos pais tem filhos diagnosticados com autismo e são crianças. Poucos pais, neste presente momento, têm filhos adultos diagnosticados com autismo, até porque a maioria dos diagnósticos estão sendo voltados para a criança, na presente gravação deste vídeo. E também a maioria dos profissionais acabam focando e priorizando trabalhar com crianças ali de 1 até 12 anos de idade. Poucos trabalham com adolescentes e adultos, mas e a fase adulta? Eu já trago aqui um olhar lá para frente e vou trazer uma orientação muito bacana diante de uma vivência, onde eu contratei um jovem diagnosticado com autismo, como menor aprendiz. E por que eu tô falando sobre isso? Ei, mercado de trabalho não vai ser a realidade. Jogo aberto aqui, ó, cara a cara com você. Não vai ser a realidade de todos os autistas irem para o mercado de trabalho. Mas os poucos que a gente conseguir colocar no mercado de trabalho, uau, vai ajudar no desenvolvimento, vai ajudar na independência e autonomia. Então isso é um olhar que os pais devem ter também. Isso é um olhar que os profissionais também devem ter sobre a fase da adolescência, a fase adulta. Como é que eu posso inserir ele no mercado de trabalho? Como é que eu posso, nesse exato momento, já ir fazendo toda uma preparação para chegar lá na fase da adolescência, quando ele tiver idade, ele poder ir de uma vez por todas aí para o mercado de trabalho. Então precisamos agir nesse momento e pensando lá na frente. Essa aula eu estou trazendo para você frear agora e refletir. Poxa, para aí, eu preciso sair do piloto automático. Eu achava que ele sempre ia ser criança, mas o Rodrigo falou que tem um mercado de trabalho e isso ampliou meu repertório, porque eu já posso aqui já criar atividades, estratégias em si para ir preparando o meu aluno. Já posso começar a direcionar um caminho para ele. O meu filho, eu já posso ir fazendo toda uma preparação em si para daqui 1 ano, 2 anos eu poder levar ele para o mercado de trabalho ou mais tempo, enfim. Então isso é muito interessante. E eu trago uma situação aqui que eu contratei um jovem para trabalhar comigo como menor aprendiz. Na verdade ele começou como aluno. Ali ele estava mais ou menos com uns 12 anos de idade, quando ele começou como aluno, começamos a fazer as atividades em si. Na época ele é diagnosticado com autismo, na época utilizava medicamentos para depressão, autoestima muito baixa dele, ele vinha todo encapuzado, era de touca, era de máscara, só aparecia o olho, vinha de moletom, de luva, mesmo em dias fresquinhos, dias quentes, ele vinha todo encapuzado. Então autoestima bem baixa, conversava pouco, mas ele era um jovem que eu via que tinha um talento dentro dele, mas precisava despertar isso. E aí comecei a buscar conexão com ele, busquei começar a me conectar e conectar o próprio ambiente onde ele fazia as atividades, para passar confiança para ele, e beleza. Deu super certo. Eu vou trazer aqui, na verdade eu já vou ir direto ao ponto sobre o mercado de trabalho. E aí passou alguns anos, ele fazendo atividade comigo, e aí chegou na época que ele estava com 16 anos de idade. Eu assim, poxa, ele já conseguiu passar por várias fases do desenvolvimento, já conseguimos vários resultados em si, e ele tem condições físicas, condições de mobilidade, condições cognitivas em si, de ser inserido no mercado de trabalho. Vamos fazer um teste. Então eu peguei e trouxe ele como menor aprendiz para a área do marketing. Então eu já tinha toda a minha equipe de marketing e aí eu trouxe ele ali para o meu ambiente, uma equipe pequena na época, então eu trouxe ele para ter algumas responsabilidades no dia a dia. Esse era o meu objetivo. Não era fazer com que ele tivesse certa performance em editar vídeo, algo nesse sentido. Não era o objetivo no momento. O momento era desenvolver uma rotina, uma responsabilidade para que ele pudesse chegar ali em tal horário ele ir para casa, tal dia ele ter essa função aqui específica, esse compromisso aqui específico, então coisinhas simples de ser cumprida. E aí eu estabelecia toda uma rotina, o que fazer na segunda-feira, qual o compromisso da terça, qual o compromisso da quarta, e ali a gente estabeleceu nesse formato e foi tranquilo. Então o que acontece? Diante do nosso trabalho em si, na área do marketing, a gente fica conectado na internet, é no computador, notebook, é no celular, e eu também, na época, atendia de forma presencial, então quando tinha uma pausa entre uma sessão e outra, ou horário de café, algo nesse sentido, eu já pegava o meu celular para responder alguns alunos de mentoria, fazer alguns vídeos, alguns stories, passar algumas dicas, então sempre estava, digamos, com o celular. Aí eu fazia o atendimento, deixava o celular de lado, depois ia lá e pegava ele quando dava a pausa. E também tinha um pessoal do marketing que estava ali com o celular, estava ali fazendo as gravações. Rodrigo, eu não estou entendendo por que está falando isso. Escuta. Aí o pessoal estava fazendo as gravações em si, estava ali respondendo mensagem, o pessoal do suporte, porque temos cursos de maneira online. Enfim, estava todo mundo conectado na tecnologia. Só que na função dele não tinha nada direto ao celular.
E aí o que acontece? Eu via que de vez em quando ele ia lá e pegava o celular. Ele pegava o celular e se perdia no tempo. Aí eu falava, ei, cara, deixa o celular lá, vamos fazer tal coisa, tu já não fez tal coisa. Ele ia se perdendo, ele já esquecia de fazer aquilo que foi proposto a ele, por causa do celular. Às vezes ia lá pro banheiro e tal, quando via, passou 5, 10, 15 minutos, estava ele lá no celular. E ali, como foi gerado toda uma amizade em si, porque ele é aluno, tem um contato com a família, então eu vi que diante daquela forma, não estava dando certo. Porque quando a gente ia cobrar, ei, celular, ele assim, mas tá todo mundo usando. Só que ele não entendia esse contexto, por que a gente estava usando e por que ele não estava usando. Eu assim, para aí, aqui não vai ser legal para ele, para o desenvolvimento dele. E aí na época eu sei que ele ficou ali praticamente uns 3 meses e meio. Aí eu mandei uma mensagem para um amigo meu que tem um supermercado. Eu falei assim, eu tenho um caso de um aluno, eu preciso dessa sua ajuda, você tem aí uma vaguinha como menor aprendiz e tal? Passei ali toda a situação, o cara falou assim, tem ali essa vaga. Aí a mãe dele levou lá no supermercado e ele foi contratado. E aí, tá até hoje, até na gravação desse vídeo aqui, ele tá lá no supermercado, já faz aí alguns bons anos. E aí o que acontece? Lá, eles têm uma certa disciplina, um certo compromisso. As pessoas, os trabalhadores em si, os funcionários, eles não utilizam o celular. Lá tem pessoas estranhas que estão cobrando. Então eu, como já era conhecido, ele era meu aluno em si, conhecido da família, então a cobrança não estava tão legal em si. Então lá, como é pessoa estranha, a cobrança está funcionando melhor para ele. Então isso é sabedoria por minha parte. Eu poderia simplesmente falar assim para você, não, eu tô ali, tô com ele e tal, e tá com o menor aprendiz comigo, mas seria só legal você ouvir disso. Nossa, o Rodrigo tem um autista com menor aprendiz, mas na prática não estava sendo bom para ele, não estava sendo bom para mim. E eu busquei algo melhor para ele lá no supermercado. E lá ele estava ganhando um pouquinho mais também, hoje está ganhando um pouquinho mais, né? Então o que acontece? Lá foi importante para o desenvolvimento motor deles, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cognitivo em si. O motor ele já tinha feito comigo, né? Conseguiu um baita resultado. Então isso é importante para você se espelhar também e você pensar lá na frente sobre o mercado de trabalho. Seja trabalhando para alguém, seja desenvolver uma autonomia em si. E aí eu tenho, trabalhar de forma autônoma, e eu tenho uma outra situação, que na presente gravação desse vídeo tem um outro ex-aluno, começou como um aluno também, ali estava de 11 para 12 anos de idade, ficou alguns bons anos comigo, nesse momento ele está com 17 anos de idade, ele trabalha no marketing. Isso aqui, ó, tá vendo esse livro aqui, ó? Esse livro, ele traduziu, esse jovem que está comigo, o Davizeira, ele traduziu do português, a gente escreveu em português, no caso, ele traduziu o livro para o inglês. Sem utilizar inteligência artificial, sem utilizar Google, nada. Tudo aqui na sabedoria dele, ele traduziu. Depois eu passei para outra pessoa conferir, perfeito, nem precisou conferir, digamos assim, porque estava certinho. E ele que fez toda a estruturação desse livro aqui, fez todo o posicionamento aqui, colocou as palavrinhas para ficar mais bonitinho, encaixou a vírgula no lugar certinho, fez toda a diagramatação. Eu acho que é assim, deu uma enroladinha aqui na língua. Mas ele que fez toda a estruturação desse livro. A estruturação feita por um autista na área do marketing. Olha só que interessante. Então, o que acontece? Eu estou focando também em caçar esses talentos. E é algo que você deve olhar também. O Davizão aqui, ele tem altas habilidades, manja no inglês, mercado de trabalho, manja no inglês. Eu não sei, eu sei pouco de inglês, apresente uma gravação desse vídeo, estou buscando aprender cada vez mais. Mas o que acontece? O Davizão, sabendo bastante inglês, poxa, é uma grande oportunidade, tanto para mim, que contratou ele, e uma grande oportunidade para o desenvolvimento dele, porque ele está na fase adulta agora. Então não é aquelas terapias cuti-cuti em si. Isso aqui que ele fez é uma terapia para ele. Um compromisso de traduzir um livro, de ter a responsabilidade, de fazer tudo certinho, de buscar alguns conhecimentos a mais. Então isso é bacana. E o resultado vem. E hoje, muitas fotos em si editadas que eu posto nas redes sociais, ele que edita. Eu passo para ele como que eu quero toda a estruturação, ele vai lá e faz. E estamos fazendo, e tem outros livros também já publicados, ele que fez toda a estruturação em si. Ali colocou a vírgula aqui, ajustou aqui, um parágrafo aqui, mudou a palavrinha lá, ele que fez tudo isso. Perfeito? Olha aí, que habilidade. Então quero que você olhe também para esse mercado de trabalho.
tem oportunidades. Vai ser bom para a empresa que vai contratar, vai ser bom para o autista que vai receber essa oportunidade, vai poder se desenvolver mais, vai ser bom para a própria família. Como eu falei, nem todos vão ser capazes de chegar no mercado de trabalho. Quer dizer, hoje tem pessoas não autistas que não têm capacidade para exercer tal função e está tudo certo no caso. Então temos pessoas e pessoas, mas o pouquinho que a gente conseguir encaixar nesse mercado de trabalho vai ser excelente. E você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Trabalhar a autonomia no dia a dia, trabalhar a independência no dia a dia. Por exemplo, ele não consegue... por exemplo, uma dica para os pais, até mesmo os profissionais passar para os pais. Ele vai para o mercado de trabalho, mas ele já sabe pegar o ônibus e ir até lá? Não, então eu preciso treinar ele de sair de casa, pegar o busão e ir até o mercado de trabalho. Ele entende essa questão de horário, qual horário que tem que chegar na empresa, qual horário que tem que sair. Não, ainda ele não entende. Então desenvolver toda uma rotina em si. Então ir trabalhando esses pequenos detalhezinhos que se você trabalhar, aí vai ajudar no resultado. Então vamos focar nisso também. É algo que as pessoas não estão falando sobre o mercado de trabalho. Então uma grande oportunidade para você aí ter um olhar específico e quanto mais a gente levar para lá, só sucesso.